Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindas ao nosso terceiro bate-papo do edital PET Saúde Gradua SUS, edital 2016-2017. Eu sou Estela, sou trabalhadora aqui do Ministério da Saúde e hoje a gente vai estar aqui mais uma vez com a equipe do DEGES para conversar um pouco mais sobre o edital. Vou pedir para o pessoal que está no chat que quando for fazer as perguntas, coloque o seu nome, a sua instituição e o seu estado. Lembrando que a gente começa, então, às 10 horas no horário de Brasília e a gente vai ter uma duração de 1 hora. Esse vídeo vai estar gravado e disponibilizado na Comunidade Prática, que é um outro canal de comunicação que a gente tem. Lá a gente tem um fórum que a gente pode estar fazendo discussões sobre o edital. E a gente também tem o nosso e-mail, que é petsaude@saude.gov.br. Pedir, então, para o pessoal se apresentar. Então, gente, bom dia. Meu nome é César, sou trabalhador aqui do DEGES, da Segás. E vamos aí para mais um bate-papo, né? O terceiro que a gente está participando aqui. E aí a gente conversando um pouquinho aí ao longo dessa 1 hora. Bom dia, pessoal. Eu sou Silvia, trabalho no DEGES e acompanho o PET Saúde, as ações de reorientação da formação. Bom, a gente vai estar ao longo dessa 1 hora de bate-papo, a gente vai estar respondendo então as perguntas na comunidade de prática, mas antes a gente vai conversar um pouco, que a gente andou pensando em discutir um pouco mais sobre a participação dos atores envolvidos no desenvolvimento dos projetos. Aí eu queria que vocês respondessem qual é o papel dos grupos nesse edital, considerando a participação do preceptor, do professor e dos bolsistas nesse processo. Gente, na verdade, assim, a gente tem recebido algumas perguntas aqui nesse bate-papo que a gente tem feito, mas isso tem aparecido mais nos outros espaços, né, que a gente tem disponibilizado para conversar, e a gente tem percebido que os grupos, que os coordenadores e as pessoas que estão discutindo o projeto estão tendo mais dificuldade nessa questão do o que o grupo vai fazer, né? Então, a gente tem, resgatando um pouco do que a gente tem dito, o grupo tem uma função de acumular alguns atores ali que, né, tanto estudantes, preceptores, tutores, que possam ajudar nas ações que vão ser propostas dentro do projeto, né? O que eu acho que é importante a gente trazer, né, que a gente ainda não conversou ainda, é que, assim, a gente precisa estabelecer uma certa diferença entre o que é esse grupo, o que era o papel desse grupo nos editais anteriores e o que é o papel desse grupo nesse edital. Nos editais anteriores, a gente tinha, a composição dos grupos eram as pessoas que iriam para unidades de saúde desenvolver o projeto, né? Nesse caso aqui, como a gente está querendo criar um acúmulo de parceiros e de pessoas participando dentro do serviço de saúde, no processo de formação dentro do serviço de saúde, a ideia é que esse grupo ele possa pensar estratégias para poder levar mais atores, né, dentro dessas categorias para as unidades e para o serviço, para a formação dentro do serviço. Então, a gente vai um pouco além da questão de só esse grupo ir para a unidade. A gente quer que esse grupo vá lá para a unidade, fazer as atividades, mas, assim, que eles pensem em estratégia de levar outros atores que não estão contemplados com a bolsa, né, no caso do PET, para ir para a unidade de saúde também, né? Então, acho que a grande diferença desse edital é essa, assim. A gente acredita que, como a gente pede, né, assim, o grupo ele vai ser conformado de 7 a 13 bolsistas. A gente tem certeza que 7 a 13 bolsistas não é um número suficiente para promover tamanhas mudanças que a gente acha que os projetos vão colocar em suas propostas. Então, a ideia seria fazer com que outros atores também se engajassem nesse projeto, né? E que a gente conseguisse fazer com que outras pessoas também participassem desse processo de mudança, né? Eu acho que a gente, pensando um pouco como é que a gente começava essa conversa, a ideia é que esses bolsistas, os participantes de cada um dos grupos, eles liderem, né, eles sejam as pessoas que vão puxar os demais estudantes, os demais atores para essa discussão, tanto dentro da instituição de ensino, da mudança curricular,
quanto no serviço da integração, né, da real integração dos custos da saúde com os serviços de saúde, né, daquele território, daquele município, daquela região de saúde, conforme for o desenho que vocês vão pensar, né. E Silvinha, nos conta aí quais são os temas que podem ser trabalhados pelos grupos no projeto. Então, Estela, isso é interessante, porque muitas pessoas têm escrito para a gente perguntando se eu posso dar continuidade ao projeto, sei lá, da Rede Cegonha que eu fazia no PET Redes. Eu posso pegar o tema do acolhimento, eu posso trabalhar com saúde mental no projeto? Pode, né? Você pode desenvolver o tema do acolhimento, da saúde mental, ou dar continuidade ao projeto da Rede Cegonha. Só que esse edital, ele tem um outro objeto, né? A ideia não é a gente levar os alunos para o serviço, nem só os 13 que estão participando do grupo, né, os 4 alunos que são, né, o número máximo de estudantes que podem participar, para o serviço para trabalhar com acolhimento. O que a gente precisa pensar é em que medida o acolhimento está no currículo da área da saúde. Então, assim, o serviço trabalha com acolhimento, então, como é que os alunos do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto período do ano vão realizar atividades integradas ao que o serviço já faz, né? E com reflexo para o currículo. Então, também não é ir lá trabalhar com acolhimento junto com a equipe de saúde e não discutir isso para dentro do seu currículo, né? Então, por isso que, às vezes, ficar centrado num único tema não vai facilitar que o projeto olhe para tudo que eles precisam olhar nesse momento, que é onde que eu vejo refletido o currículo naquele serviço, né? A prática do meu currículo nos serviços de saúde que estão sendo envolvidos no projeto. Eu acho que também, assim, de certa forma, trabalhar com a necessidade e a perspectiva do próprio território, né? A gente, enfim, quando no PET Redes, a ideia era porque acho que a gente tinha a portaria tinha sido aprovada há pouco tempo. Eu acho que era uma forma da gente se envolver ainda com esse processo das redes, da constituição das redes e tal. Então, não deixava de ter essa característica também, né? Só que agora a gente não está definindo nenhum tema para você trabalhar. A gente está entendendo que é o próprio território que vai gerar esse tema, né? Então, assim, o território tem a necessidade de discutir a gestante de alto risco, esse provavelmente vai ser o tema, porque os alunos vão estar naquela unidade desenvolvendo o trabalho, né, e o tema lá daquela unidade talvez seja esse, né? Seja o acolhimento, a unidade ou o serviço ou o território que vai apresentar essa temática para a gente. Então, a gente não desenvolveu ou a gente não indicou alguns temas porque, na verdade, a gente está trazendo uma outra perspectiva. A gente quer o fortalecimento dessas mudanças, né? O currículo da medicina já traz isso e a gente acredita que os outros currículos também vão apresentar essa necessidade do aluno ir o quanto antes para o serviço de saúde, né? E aí, assim, só para a gente ter um entendimento, é que quando a gente coloca o serviço de saúde, em alguns momentos as pessoas estão entendendo que é a unidade de saúde da família. A unidade de saúde da família ela não vai comportar realmente tantos estudantes, tantos, né, tutores, enfim. As unidades, geralmente, elas não têm essa estrutura para receber tantos alunos de uma vez só. A gente entende, na verdade, que as unidades de saúde da família, elas funcionam como um dos pontos de atenção que a gente acha que os alunos têm que ir. Então, tem as unidades de saúde mental, tem as unidades da rede da pessoa com deficiência, tem as unidades da urgência e emergência, enfim, que quando os coordenadores e as pessoas que estão pensando nos projetos forem desenvolver a proposta, que eles pensem em todos esses pontos de atenção. E aí a demanda vai surgir a partir de cada lugar onde a pessoa estiver e o que o território demandar. Então, acho que isso qualifica, acho que, nesse sentido, a instituição de ensino ajuda a qualificar o processo de trabalho do serviço e o serviço também demanda uma outra postura da instituição de ensino, mas os integrantes, né, as pessoas que participam ali, eles também vão ser influenciados no seu modo de ensinar e tal. Então, eu acho que a grande troca é essa aí, né? E por isso a gente também não está definindo o tema vai ser dado pelo território. Acho que a riqueza maior vai ser nesse processo aí.
Olha, as perguntas já estão chegando. E a nossa primeira, então, ela vem da comunidade de prática, né, do Fórum de Discussão, que é da Viviane, de Minas Gerais, Uberaba. Que ela fala, então, que ela é membro presidente da Comissão de Gestão e Acompanhamento Local do Pró-Saúde do município de Uberaba, e ela está como coordenadora indicada, então, pela gestão, né, da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhando os projetos do PET Saúde Gradua SUS pela universidade, por 2 universidades do município. E aí ela quer saber se ela pode informar o nome dela como coordenadora dos 2 projetos, e depois a seleção de cada outro nome. Isso é possível? Sim. Só um minutinho, gente, Estamos que acho com que ele problemas. está tentando resolver um problema do barulho aqui. Então, Viviane, você pode se colocar como coordenadora dos 2 projetos. A gente entende que em alguns lugares é importante que a pessoa tenha o conhecimento, né, do que está sendo proposto no âmbito da integração ensino e serviço. Então, você pode. A única coisa que a gente tem que observar é que você não vai poder receber 2 bolsas de coordenação, né? Então, no caso, você fala que depois vocês podem mudar isso, depois com a aprovação dos projetos. Então, essa é uma avaliação que fica para vocês, mas você pode mandar o teu nome, não tem problema nenhum. E depois, se você permanecer como coordenadora dos 2 projetos, você vai receber a bolsa apenas por um deles. Bom, outra pergunta vem da Deise, né, que também foi pela comunidade de práticas. Ela tem umas dúvidas relacionadas com a estratégia de monitoramento e avaliação do PET. Aí vocês poderiam contar para a gente como é que vai funcionar. E aí a pergunta dela é: a metodologia adotada para uma ação pode se estender para todos? E no caso de adotar rodas de conversa ou questionários fechados, entrevistas ou formulários, temos que anexar no projeto ou basta citar no corpo do texto? Oi, Deise, é o seguinte, o que a estratégia que a gente adotou assim, já no edital foi a questão da participação na comunidade de práticas, do compartilhamento um pouco dessas experiências que vocês estão tendo, né? A ideia é que no decorrer do projeto a gente tenha facilitadores que possam ir dialogando com vocês e tal, né? Tem a questão das visitas, que elas vão continuar, a ideia, né? Então, assim, a gente já fazia isso no PET Redes, a ideia seria que a gente continuasse com essas visitas, né? E acho que, como a gente também fez no PET Redes, talvez possa ser que a gente, no decorrer do processo, a gente ache outras estratégias de dialogando. A ideia principal que a gente está tendo nesse processo de acompanhamento dos projetos é fazer com que a gente diminua um pouco as distâncias, né? Então, assim, a nossa experiência é que se a gente deixa passar muito tempo, depois é difícil retomar o projeto. A gente sabe que os projetos, às vezes, eles lidam com algumas dificuldades que não estavam previstas no início. Então, a ideia seria que esses relatos ajudassem a gente a diminuir um pouco esse tempo e que a gente possa, em conjunto, ir pensando outras possibilidades para que aquela imagem objeto que foi determinada no início do projeto, ela possa ser alcançada, né? Em algumas visitas que a gente já fazia esse processo há alguns anos, a gente queria deixar claro para todo mundo que a ideia não é fazer exatamente uma auditoria. Às vezes as pessoas enxergam o Ministério como um processo de auditoria só e tal. Não, a gente acredita que, para além disso, a gente tem uma outra função, que é de chegar e aproximar e tentar ajudar para tentar minimizar um desvio de rota, aí, vamos dizer, né? Então, a ideia do monitoramento, ela é um pouco nesse sentido, assim, da gente ir chegando e acompanhando um pouco esse processo junto com vocês. As outras estratégias que vocês adotarem, elas são bem-vindas, eu acho, né? Acho que essa aproximação entre vocês, ela é muito cara, né? Porque, assim, a gente entende que os atores locais, eles podem ir desenvolvendo estratégias e quanto mais próximos eles estiverem, né, mais riqueza esse projeto vai ter, inclusive até indo um pouco além, talvez, do que vocês planejaram no início. Então, eu acho que esse processo, acho que ele é bem importante para vocês e que isso fica a cargo também um pouco de como vocês estão se organizando aí no território.
Eu só ia complementar, César, porque eu acho que uma das coisas que ela perguntou, né, é se as estratégias podem ser as mesmas para os diferentes grupos. Podem, né? Uhum. Eu acho que, assim, dependendo do que você disser que vai fazer, a estratégia de acompanhar, de monitorar é a mesma, né? Então, pode ser a roda de conversa, como você cita, podem ser questionários, e aí não há necessidade dela enviar para a gente o questionário que ela vai aplicar, né? Isso pode ser construído à medida que vocês tiverem já um desenho mais claro do que vão fazer, né? Enfim. Então, não é necessário mandar para a gente agora, só ter, descrever para a gente, né? Acho que essa foi uma preocupação que a gente passou, né, deixou mais explícita nesse edital, que é como é que vocês vão monitorar, né? Eu parti, o meu momento zero e aonde que eu pretendo estar. E aí, como é que eu vou fazer para falar para o Ministério, para a comunidade, que eu consegui avançar do 0 para o 1 ou do 0 para o 2, conforme for a minha imagem objeto, né? E, no caso dos indicadores, eles também podem ser os mesmos para cada um dos grupos. Depende sempre do que está sendo proposto como ação, né? Se a ação, ela comporta que o indicador seja o mesmo, não tem o menor problema dele ser o mesmo. Vamos para outra pergunta, então, que também é da comunidade de prática, vamos ver, que é da Ana, que ela pergunta se o curso de medicina pode cadastrar 4 grupos, já que os demais cursos da saúde não teriam interesse em estar participando do edital. Olha, Ana, é o seguinte, a ideia é que a gente envolva outros cursos também, né? É importante que vocês façam a conversa na universidade, acho que tem muita coisa bacana que pode ser produzida nessa integração. A nossa perspectiva continua ainda no campo da interprofissionalidade, sem dúvida nenhuma, essa é uma grande potência do PET, né? E acho que organizar os grupos em torno de uma área profissional só, a gente não teria como garantir. Então, assim, essa é uma perspectiva que a gente acha muito potente e que, sem sombra de dúvidas, a gente não quer perder. Então, acho que é importante, sim, que tenha outros cursos integrados, né? Acho que vocês podem compor da forma como vocês quiserem, mas, assim, a ideia é que outros cursos possam estar integrados, porque é nessa perspectiva que a gente acha que a gente consegue fazer esse processo mais transversal, na perspectiva do projeto, né? Um processo mais transversal e uma discussão entre as diversas áreas da saúde. Então, é importante que seja integrado outros cursos nesse projeto de vocês. Só com o da medicina não é possível. Certo. Então, vamos para as próximas perguntas. Eu vou pedir aqui para a nossa companheira Tati baixar um pouco a tela aí para a gente olhar as próximas perguntas. Tati. Vamos lá. Pode ir. Pode ir. Pode vir isso aqui. Pronto, aqui. A pergunta, então, é da Ana. Ela quer saber se há possibilidade de enviar um projeto com uma universidade pública e uma universidade particular com fins lucrativos. Essa a gente tem respondido bastante, tanto na comunidade quanto também nas nossas web, tem aparecido com muita frequência, né? Não, a ideia é que a gente tenha instituições públicas e instituições sem fins lucrativos, tá? Mesmo que você faça, assim, acho que para ser mais objetivo, as instituições com fins lucrativos, elas não podem participar desse edital, mesmo que elas componham com instituições públicas ou sem fins lucrativos. Não é possível, tá? Vamos lá, então a outra pergunta é de Minas Gerais, que é da Jaqueline, e ela pergunta, então, para demonstrar o envolvimento da Pró-Reitoria de Graduação e Ensino, que tipo de documento pode ser anexado ao projeto? E se é necessário que as ações específicas dessa instância sejam listadas em separado? Não é necessário. O que a gente tem nesse projeto, nesse edital, desculpa, a ideia nossa foi facilitar e otimizar o envio dos projetos, então a gente diminuiu uma série de documentos que antes tinham de ser enviados, né? E aí, uma das coisas que vocês têm que colocar é um termo de compromisso dos gestores do projeto, tanto da instituição de ensino quanto da Secretaria de Saúde.
E aí, se quiserem, nesse documento, também colher a assinatura das pró-reitorias de graduação, né, de pós-graduação, enfim, de ensino, pesquisa, depende como de cada instituição, né? Vocês podem apresentar lá. Se não, é descrever no projeto. Em que momento vocês vão estar compartilhando esse projeto com a pró-reitoria, em que momento ela se envolve, de que maneira ela se envolve no projeto, né? Porque se a gente entende que se a gente está pedindo para vocês pensarem em estratégias de mudança curricular, de adequação do currículo às necessidades do SUS, esse é um lugar importante disso ser discutido, né? Uma outra pergunta vem do Rio de Janeiro, de Vassouras, que é da Universidade Severino Sombra, que é da Cristina. Ela pergunta se é preciso inserir o nome dos alunos bolsistas no projeto. Oi, Cristina. A gente, no geral, tem previsto que a seleção dos alunos ela acontece depois da gente informar o resultado da seleção, né? Então, nessa perspectiva, não é preciso vocês enviarem o nome dos alunos logo quando vocês enviarem o projeto de vocês, porque o projeto ainda vai passar por análise, enfim, né? Se o projeto não for selecionado, acaba gerando uma expectativa, né, que não vai se cumprir. Então, a gente entende que dá para esperar o período lá de análise dos projetos e após a publicação do resultado da seleção, aí as instituições começam a fazer a seleção dos alunos. Acho que pelo nosso cronograma está tudo bem encaixado, acho que é possível vocês fazerem isso depois, não precisa mandar agora. É importante que quando vocês, antes de começar o projeto a ser executado, né, vocês precisam informar isso lá no sistema e tal. Então, assim, essa é uma cláusula que a gente coloca no edital aqui, que as informações precisam estar lá no sistema para que que é o sistema por onde a gente gera o pagamento das bolsas. Então, essa etapa ela precisa ser cumprida antes do início dos projetos acontecerem, né? E o que também não impede, né, César, a gente sabe que as escolas têm mantido, né, têm participado dos PETs desde 2009, e as instituições são praticamente as mesmas, né? Nós só fomos ampliando a participação, né? Dificilmente ficaram de fora ou instituições que já participavam anteriormente. Então, se já tem um grupo de estudantes, né, que já está mobilizado para a questão da integração ensino-serviço e que vocês acham que é importante convidar para a elaboração do projeto, isso é bem interessante, né? Então, qualquer um dos projetos que já tenha pensado no momento da elaboração de convidar os estudantes para participar, porque, enfim, eles terão um papel chave no desenvolvimento desse edital, né? Então, eu acho que caso vocês já tenham feito isso e quiserem mencionar isso no projeto, também não tem problema nenhum, né? Sim. Outra pergunta é da Viviane, que ela questiona se pode, então, identificar um tema ou um serviço para desenvolver as ações interdisciplinares e levar os alunos de todos os cursos, sendo os do PET bolsistas e os outros seriam os voluntários. Viviane, então, quando a gente está pensando um pouco nessa perspectiva de ir para o serviço de saúde, a gente, aqui do Ministério, acaba pensando em lugares onde você tem uma instituição na rede de saúde, naquela rede de saúde, né? Mas tem lugares que tem várias instituições para a mesma rede, né? Então, eu acho que essa organização ela vai se dar na conversa com o gestor, né? O gestor também pode demonstrar um interesse de que essa instituição possa ir para outros serviços, né? Então, acho que essa negociação também ela é extremamente rica tanto para o gestor quanto para o serviço, para a instituição de ensino, né? A gente também tem colocado um pouco essa perspectiva de um plano de desenvolvimento para o COAPS, né? Eu estou trazendo isso agora na sua pergunta, porque eu acho que esse plano de desenvolvimento é exatamente essa perspectiva que a gente está tendo de territórios, né, onde você vai ter uma instituição de ensino, onde você pode ter várias instituições, né? E aí, nessa perspectiva também do interesse do gestor. Então, eu acho que o plano, já emendando um pouco na resposta da sua pergunta, seria um pouco esse desenho, né? Como é que vai se dar essa distribuição das instituições
dentro do território? Alguém pode dizer, já acontece no lugar onde eu trabalho, César. Isso já está dado, né? Mas, assim, acho que a riqueza é vocês poderem sentar os atores envolvidos nesse processo, né? E pensar como é que vai se dar essa distribuição. Talvez daí vocês comecem a perceber ou comecem a surgir uma necessidade de rediscussão desse território. Então, o plano de desenvolvimento do Coaps, ele vai mais ou menos nessa linha. Vocês precisam estar com o Coaps assinado? Não precisa estar com o Coaps assinado. Eu preciso agora correr aqui para chamar todo mundo e fazer uma coisa muito elaborada, já avançada. O que eu vou enviar já vai ser um pré-contrato? Não é isso que a gente espera, né? A gente entende que um pouco essa conversa ela vai demandar um certo tempo, né? E esse certo tempo de diálogo, de amadurecimento da utilização do espaço do território é o que vai qualificar o resultado lá na frente. Então, esse processo de discussão, ele vai ser muito importante, a gente não tem a menor sombra de dúvidas para a gestão, né, do SUS, como também para as instituições de ensino. Então, a ideia é essa, assim, e a ideia é que, assim, vocês pensem o território de uma maneira mais ampla, né, que vocês se aproximem um pouco mais desse território, assim, no sentido de entender quais são as necessidades, e a gente tem certeza que essa troca ela vai ser muito importante. Então, acho que é importante que vocês sentem e conversem um pouco sobre esse planejamento aí de como vai se dar a formação no território, no serviço de saúde, como eu disse aqui agora há pouco, que a gente não pense só o território como as unidades de saúde da família, que a gente possa ir também um pouco mais além e pensar também, né, na urgência e emergência, na pessoa com deficiência, na saúde mental, enfim, nos diversos espaços e pontos de atenção da rede de atenção. Bom, tu nos contou um pouco sobre o Coaps, porque os questionamentos têm sido recorrentes, né, tanto pela comunidade prática, quanto no primeiro e no segundo bate-papo, e também no e-mail, né, do PET de Saúde, questionamentos a respeito do Coaps, assim, então as pessoas têm ficado com algumas dúvidas. Né? Bom, outra pergunta da Ana Cristina, desculpa, meu nome, da Jaqueline Frônio, que é de Minas Gerais, que ela questiona a relação com o espaço físico dos serviços de saúde, como eles são restritos, né, como é possível, então, a gente viabilizar a participação de todos os alunos nos cursos envolvidos nas atividades desses serviços? Então, Jaqueline, eu vou tomar de novo a palavra aqui, já atravessando um pouco, e pedindo desculpa, assim, porque o nosso processo aqui, ele é muito, muito rápido, né? Então, às vezes a gente atrasa aqui na leitura das perguntas, porque o pessoal tem um trabalho todo aqui por trás que vai pegando as perguntas que aparecem no Facebook, aparecem na comunidade, né? E aí a gente vai tentando encaixar aqui para ver se a gente consegue responder tudo. Mas assim, Jaqueline, voltando para o seu questionamento, é um pouco disso que eu estou falando, assim, a gente pensar as unidades, os pontos de atenção, não só aqueles pontos que a gente utiliza com maior frequência, né? Às vezes a unidade a instituição de ensino ou o professor de uma disciplina já desenvolveu uma conexão muito forte com a gestão de um serviço de saúde específico, né? Então, como eu já tenho essa conexão com os trabalhadores, com o gestor do serviço, com a comunidade e tal, eu geralmente acabo pensando muitos projetos para aquela unidade de saúde. A gente está fazendo uma proposta que a gente possa avançar um pouco mais em relação a essas relações, né? E aí a gente acredita que, de fato, uma unidade, pensar um projeto como esse em uma unidade só, não é possível, porque o volume de pessoas dentro da unidade, com certeza, vai acabar comprometendo um pouco o atendimento à população, né? E não é isso que a gente quer que esse atendimento seja qualificado. Então, a ideia é que a gente possa pensar, então, um pouco mais num território abrangente. Eu acho que essa conversa com o gestor do SUS, ela vai apontar para outras unidades que também provavelmente precisem dessa qualificação, né? E é por isso até que a gente envolve até no sentido de organização dos grupos, a gente coloca, né, nesse edital como uma certa novidade a participação não só do trabalhador do SUS, mas como do gestor do SUS, né? Porque o gestor do SUS, ele é o cara que pode viabilizar uma conversa com outros trabalhadores que, de repente,
ainda não demonstraram interesse em desenvolver o papel de preceptor, né? Então o cara pode chegar e falar, olha, é legal e tal, e demonstrar o quanto isso pode ser positivo, né, no processo de trabalho dele, na qualificação do trabalho dele, como também viabilizar outros espaços da rede que tenham interesse de receber, ou aqueles que não tenham interesse por não conhecer, por não saber como é que é desenvolvido esse trabalho. Então, assim, a ideia de envolver o gestor é exatamente, né, nesses processos onde a rede acaba sendo utilizada, onde alguns pontos de atenção sejam utilizados pela rede e onde haja necessidade, ou pelo menos o interesse de ampliação dessa formação para outros pontos de atenção. A gente não tem dúvida de que para a formação do aluno é importante que ele possa experimentar um pouco, né, de cada coisa e que ele possa entender, inclusive, como é que se conforma uma rede de saúde. Então, acho que a ideia é um pouco a gente avançar também para outros pontos, para a gente não ter uma aglomeração muito grande de pessoas, né, que possa comprometer um pouco o serviço da unidade de saúde. Mais uma pergunta no Sudeste, né, Vitória, Espírito Santo, que é da Graciele, que ela questiona, então, se ela pode formular o planejamento de uma disciplina que integre os cursos como principal foco do projeto. Graciele, você pode fazer essa proposta, né? Ela até pode ser o teu foco principal também. Tudo vai depender da análise que você vai fazer de como é que estão os cursos. Então, vamos supor que você tem aí os cursos em diferentes estágios da mudança curricular. Então, talvez você não consiga... essa pode ser uma boa estratégia, mas talvez você precise, para um curso específico, empreender ações aí um pouco mais incisivas, por exemplo. Em outro, que ele já fez a mudança, já está com uma prática no serviço, de uma carga horária desde o início da formação, uma carga horária que é grande, e aí você entende que para esse processo, para esse curso, é importante estimular a interprofissionalidade, a troca. Então, ok. Agora, depende muito do teu cenário aí, né? Tanto do teu cenário dos cursos, quanto dos serviços, né? Então, você tá fazendo uma proposta que vai ter vai reverberar para dentro da instituição de ensino. E como é que vão ser as suas ações, suas estratégias para a integração, né, do ensino com o serviço? Então, como é que vão ser suas estratégias pensando no seu território e nos seus serviços? A Lorena, professora da UFES de Vitória, ela está com duas dúvidas. A primeira é que eles estão com dificuldade na escolha do coordenador do PET. Na última reunião que eles tiveram, foi discutido que o coordenador deveria ser do serviço e que essa escolha deveria ser determinada pelos gestores do serviço. Entretanto, os profissionais da Secretaria da Saúde estão com dificuldade de escolher um coordenador e notamos que eles não estão à vontade de fazer isso. Gostaríamos de saber se esse coordenador pode ser um docente. Isso é possível? Desculpa, eu perdi o nome da pessoa. Lorena, né? Lorena, é o seguinte, a ideia não precisa ser do serviço de saúde, tá? O gestor pode ser uma pessoa que esteja ligada à gestão do SUS, né? Mas a gente acha que é importante que o coordenador, nessa perspectiva de que a gente está utilizando a rede de serviços, né? Uma perspectiva que a gente quer, que a gente propõe, que vocês já comecem a discutir esse plano de desenvolvimento do COAPS, é super importante que a gestão do SUS esteja envolvida diretamente nesse processo, né? Então, eu acho que é importante fazer essa conversa, ela não precisa ser, às vezes, talvez o profissional do serviço de saúde fique espantado um pouco com a carga que isso pode ter, né? Eu já sou um profissional, eu já recebo aluno, eu tenho que ser o coordenador também. Acho que é importante fazer uma conversa para tentar esclarecer um pouco qual é o papel, mas também fazer uma conversa assim, de que o coordenador ele não precisa ser um trabalhador do serviço, ele tem que ser uma pessoa da gestão do SUS, tá? E aí a nossa perspectiva é um pouco para além do desenvolvimento do PET Gradua SUS. A gente na perspectiva aí que a gente vai abrir para a questão da discussão do COAPS, a gente entende que a gestão do SUS ela tem um papel importantíssimo nessas discussões. Então, a gente acha que essa dobradinha aí, né, a gestão do SUS coordenando o projeto e o docente coordenando o grupo,
possa ser, né, um pouco essa linha de diálogo que a gente vai precisar ter para o desenvolvimento de outros projetos. Então, é uma linha que a gente está abrindo para outras coisas que eu acho que a gente vai ter no território. Pode ser mais difícil nesse momento, mas essa definição de quem é a pessoa que vai acompanhar o processo de integração ensino-serviço, seja no PET, seja depois pelo COAPS, ela vai ter que acontecer, né? Então, é importante vocês já começarem a discutir isso. Vocês têm ainda aí um tempo e pensarem junto com a gestão, né, do SUS, dos serviços que estão sendo envolvidos, quem vai ser essa pessoa, né? Nos lugares, assim, só complementando, nos lugares onde a gente sabe que já tem uma certa organização dentro da gestão do SUS para essa questão da integração de ensino-serviço, o relato que as pessoas colocam para a gente é que também não foi um processo fácil constituir esse espaço dentro da gestão do SUS, né? Mas depois, com o decorrer do processo, a gente percebe que os louros são muito, né? A colheita é muito grande, as conquistas. Então, assim, é importante, acho que isso vai se dando com o tempo, mas nesse momento a gente entende a dificuldade, mas a gente acha que é importante manter essa proposta. Outra pergunta é da Macarena, da Baixada Santista. Ela já estava falando sobre o prazo, né, que a gente tem até o dia 30 então, de novembro para as pessoas submeterem os seus projetos. E ela queria saber se eles precisam enviar os nomes dos preceptores. Mas eles vão fazer uma seleção em 3 municípios, eles temem que isso não dê tempo até o dia 30. Nesse edital a gente está solicitando, assim como nos outros, né, que vocês mandem sim para a gente quem são os tutores, que são os professores, né, e quem são os preceptores, que são os profissionais de serviço que vão ser envolvidos na proposta. É necessário sim enviar, né? Como a gente conversou até no outro bate-papo, não é necessário fazer uma seleção, né? A gente conversou bastante sobre isso da outra vez, né? Eu preciso publicar edital no Diário Oficial, eu preciso fazer que tipo de processo? Não é necessário fazer nenhum processo que demande tanto tempo assim, né? É claro que é importante ter uma seleção, vocês convidarem as pessoas para participar e elas, então, demonstrarem que têm interesse de fazer isso, né? Porque senão também assumirem esse compromisso de participar do PET, mas não é necessário fazer nenhum processo muito complicado de seleção que inviabilize vocês mandarem o nome das pessoas até esse prazo, né? Outra pergunta da Ângela, da Unisc, Santa Catarina, que ela, então, é professora com bolsa no CNPq e encerra, então, essa bolsa em fevereiro. E o questionamento é se pode ser tutor com bolsa. Olha, Ângela, é o seguinte, na verdade, você não pode ter, você não pode receber 2 bolsas na mesma vigência, né? A gente vai começar, os projetos, a perspectiva é que a gente comece esse cadastramento dos trabalhadores no mês de fevereiro. Então, assim, tem que cuidar para que você não tenha ao mesmo tempo, no mesmo mês ali, você esteja ligado a duas bolsas diferentes, né? Isso não é possível. Mas se uma finalizou e começou a outra, não tem problema nenhum, só não pode estar no mesmo período. Outra pergunta bem recorrente que tem acontecido nos bate-papos e também na comunidade de prática é essa do Felipe, né, que é da Federal do Rio de Janeiro, Macaé, que ele gostaria de saber se pode haver mais de um grupo por curso de graduação. Pode, Felipe. Você pode, por exemplo, mandar 2 cursos da enfermagem e um de medicina, um de odonto, um de fonoaudiologia, né? Depende muito do que vocês vão estar propondo para cada um desses grupos realizarem, né? Isso. Bom, a Cristina, ela pede sugestões de como informar os indicadores. Olha, Cristina, assim, os indicadores vocês vão definir a partir do diagnóstico que vocês vão fazer, né, da situação lá do curso que vocês vão estar trabalhando e também a partir da imagem objeto que vocês estão definindo que vocês querem atingir ao final desses 2 anos, né? Acho que o primeiro ponto aí, antes de você pensar nos indicadores, talvez, é pensar um pouco nesse diagnóstico, né? Fazer uma avaliação de quais são os processos que vocês acham que precisam ser trabalhados dentro da temática do edital, né? E a imagem objeto que vocês estão
pensando em atingir. Os indicadores vai ser exatamente o que vocês vão galgando até conseguir atingir essa imagem objeto. Então é um pouco difícil para a gente aqui falar desses indicadores, dizer o que cada um vai fazer, porque isso depende um pouco dessa análise que vocês vão desenvolver a partir de cada um dos grupos. A próxima pergunta também de Vitória, Espírito Santo e a da Graciele. Então, ela tem a instituição dela tem 3 cursos da saúde e uma outra instituição do município tem 7 e estão com dificuldade em decidir quais entram e quais ficam de fora. Aí a dúvida dela é se ela pode acolher um dos cursos da outra instituição no projeto, fazendo uma parceria interinstitucional. Então, pelo edital, né, Graciele, a gente tem ali que a instituição ela pode participar com um projeto, né? Então, nesse caso, a instituição que você vai fazer a parceria, ela estaria enviando 2 projetos, né? Então, a gente entende que muitos cursos estão tendo que fazer essa escolha e estão tendo dificuldade sobre isso, porque já vem envolvendo um número maior de grupos, né, de cursos na proposta do PET, mas a ideia é que vocês olhem para os cursos, não é fazer a escolha de Sofia, é olhar para o curso, quais os cursos que precisam nesse momento desse apoio, que a gente precisa ter profissionais do serviço, estudantes e professores com bolsas, desenvolvendo uma estratégia para que ele faça a mudança curricular ou amplie, qualifique a integração ensino-serviço, né? E aí, uma possibilidade é essa instituição colocar esse outro grupo como um grupo voluntário, né? Ela teria, então, a participação desse outro curso como um grupo voluntário que poderia trilhar os mesmos caminhos que os outros cursos vão, né? Realizar as mesmas atividades que os outros cursos vão realizar. Né? Outra pergunta relacionada do sábio edital, né? Que é do IRNAC. Ele diz que ele leu, então, no edital e viu que os projetos podem ser formados por 2 a 6 grupos. E aí o questionamento é se cada grupo tem que ser de um curso ou eles podem misturar nos grupos 2 cursos diferentes, por exemplo. Então, a ideia, quando a gente definiu essa questão de cada grupo ser composto por uma área, um campo, uma área profissional, era porque a gente pensa que a ideia seria criar uma potência para que as mudanças possam acontecer. Então, esse grupo ele vai ter a função de pensar as mudanças, né, para dentro daquela área profissional. E, dessa forma, então, os alunos eles precisam ser daquele curso, né, no caso lá, um grupo da enfermagem. Os alunos precisam estar cursando a enfermagem. Os professores não precisam ser enfermeiros, né, de formação, mas eles também precisam estar ligados ao curso da enfermagem, tá? E os trabalhadores do SUS podem ser de qualquer área profissional, né? O entendimento, então, é que os docentes e os alunos, eles criam uma potência para que as mudanças para dentro do curso de enfermagem possam ser viabilizadas, mas no caso dos trabalhadores do SUS, eles vão fazer já a integração, né, da interdisciplinaridade, e não teria tanta necessidade, porque aí nesse campo seria já mais uma questão da qualificação da integração ensino-serviço. Então, é importante que cada grupo seja composto dessa forma, né? Cada grupo seja composto pela sua área profissional. A outra pergunta do Jorge, de Recife, que ele queria que a gente falasse um pouco mais sobre essa relação do ProSaúde com o PET Saúde. Uhum. Então, Jorge, o ProSaúde ele foi anterior ao PET, né, ao programa PET Saúde. A gente tem escrito sempre, né, que o PET Saúde veio no sentido de apoiar o desenvolvimento do ProSaúde nas instituições de ensino e no serviço de saúde. Os dois têm a propósito, né, da integração ensino-serviço, da ampliação da qualificação da integração ensino-serviço. O ProSaúde tinha, no início, né, uma questão que era a mudança dos currículos, a adequação dos currículos, né, assim que houve a mudança das diretrizes dos cursos da área da saúde. Então, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, iniciaram o ProSaúde, e depois, com o desenvolvimento do ProSaúde, o
PET veio como uma estratégia porque havia uma dificuldade, às vezes, de ter os estudantes no serviço, de viabilizar a ida dos estudantes para o serviço, então, por isso daí o PET, né? E hoje a gente tem essas duas estratégias, né? Em alguns momentos elas aconteceram integradas, em outros elas foram paralelas, em algumas instituições elas sempre aconteceram juntas, em outras não, em outras elas foram assumidas por pedaços do curso diferentes, né? Ou mesmo por cursos diferentes, mas elas têm a mesma linha de trabalho, né? E aí você me pergunta se o recurso só pode usar o recurso do PRO quem tem o PET. Na verdade, o projeto que selecionou estratégias de PRO e PET Saúde, é um edital lá de 2012, então eram 120 instituições, 121 instituições que participavam, né? E esse recurso ainda está lá com algumas instituições. Foi um recurso também enviado para o município, para a Secretaria Municipal de Saúde, via Fundo Nacional a Fundo Municipal, né? E não é necessário ter o PET. Naquele momento eram os dois projetos juntos, mas atualmente, né, não é necessário ter o PET, ser aprovado no edital do PET Graduações para continuar usando o recurso, né? Outra pergunta da Adélia Corrêa, que é da Federal de Mato Grosso do Sul, que eles têm 6 subgrupos PET a serem formados. Eles gostariam de saber se há algum problema em termos mais bolsistas preceptores que bolsistas alunos, por exemplo. Então, a ideia da conformação do grupo depende um pouco do que vocês querem trabalhar, né? Assim, o que vocês pretendem trabalhar dentro do projeto de vocês, né? Se vocês acham que vocês vão trabalhar muito mais dentro do campo do eixo da mudança da graduação, então a gente entende que o grupo precisa, né, ter uma composição com a participação de mais alunos, né, com a participação dos preceptores, mas também dando mais força a essa questão dos tutores e principalmente dos alunos. Se vocês acham que o grupo vai trabalhar muito mais na perspectiva do eixo da qualificação da integração ensino-serviço, aí talvez você tenha outra composição, né? Com a participação maior de preceptores e uma participação menor de alunos, enfim. Essa composição, ela depende muito de qual é o campo, qual é o eixo que vocês vão trabalhar e dentro desse eixo, o que vocês querem dar mais potência, né? Porque assim, acho que dentro de cada eixo, quando a gente fala de definição de uma imagem, de um diagnóstico do curso, é também uma delimitação dentro daquele eixo, né? Então, assim, não é que vai trabalhar todo o eixo, a mudança inteira vai ser feita dentro do PET. Então, dentro do eixo de mudança da graduação, você ainda consegue delimitar ainda algumas questões mais específicas que podem ser trabalhadas ao longo desses 2 anos. E dentro dessa imagem objetiva que vocês estão definindo, é que essa conformação vai ter a participação maior, né, de um grupo maior de estudantes, vai ter uma conformação com a participação de mais preceptores do que tutores, ou de mais tutores do que preceptores, e esse desenho vai depender um pouco disso. Agora, uma coisa que é importante é, na perspectiva da gente estar integrando os atores não bolsistas, né? Então, esse grupo ele precisa pensar em possibilidades e estratégias de agregar atores que não vão estar dentro dos bolsistas, né? Outros atores que vão ajudar a desenvolver essa proposta e a gente pode ampliar ainda mais o número de pessoas envolvidas para essas mudanças que a gente está propondo. Bom, a Cláudia traz 2 perguntas então para a gente. A primeira, também muito recorrente, que é relacionada com a composição dos grupos, né, da obrigatoriedade da gente ter o curso de medicina, e a segunda é se no plano de trabalho pode se pensar no curso de extensão. O curso da medicina, a participação do curso da medicina é obrigatório. Esse é um tema que a gente vem conversando, né, desde o início, desde o primeiro bate-papo, tem muitas perguntas mesmo lá na comunidade, no e-mail. A gente já falou um pouco sobre isso. A gente tem um desafio aí para cumprir a partir do programa Mais Médicos, então por isso esse reforço. A gente tem a abertura de escolas médicas, né, então a necessidade da gente apoiar, e essa é uma das estratégias que o Ministério, que o DEGES entende que pode apoiar esses cursos que estão iniciando, né, então por isso a obrigatoriedade. E
a outra pergunta, sobe lá para mim, Tati, me fugiu aqui agora. Se no plano de trabalho pode-se pensar no curso de extensão. Sim, sem dúvida, né? Se vocês têm aí um acordo e veem isso como uma possibilidade, isso pode ser. A questão é que sempre, o quanto isso, assim, podem ser cursos de extensão, mas vocês também têm de olhar para o currículo, né? Hoje o César falou bastante sobre isso, quer dizer, como é que eu vou levar os meus estudantes, todos os meus estudantes para o serviço? Os serviços não comportam, não tem espaço, é muita gente. Então, assim, a gente tem que olhar para o currículo. O que é que está proposto em cada um dos currículos, né? No projeto pedagógico de cada um dos cursos. E aí, assim, aqui, nesse curso ou nessas disciplinas do primeiro e do segundo ano, eu posso incrementar a integração ensino-serviço. Eu entendo que eu ainda não fiz esse movimento. Então, assim, eu já consegui avançar para o internato, mas eu ainda não fiz um movimento para as primeiras séries do curso. Então, eu vou fazer esse olhar e aí vou fazer uma proposta. Então, aí não são todos os alunos do curso inteiro, né? Porque, enfim, eu já posso ter avançado para o internato. Eu vou pensar, então, nos alunos do primeiro, do segundo ano, e não é todo mundo, todo dia, no serviço o tempo todo, né? Então, aí, como é que a gente vai escalonar? Que é isso que o César falou. Por isso, a importância da gente ter a secretaria, a gestão do SUS, discutindo isso com vocês, né? Essa discussão, inclusive, a gente está acreditando que ela seja a semente do COAPS, né? Que a partir dela, a gente possa começar a desenhar os contratos. Bom, outra pergunta do Júlio César, que ele é do Centro de Ciências da Saúde do UFRB. E aí, então, ele vai elencando o que compõe a rede de saúde mental, e aí ele questiona se o preceptor pode ser do CREAS, por exemplo. Então, pelo edital, a gente diz que precisam ser trabalhadores ou gestores do SUS, né? E que desenvolvam ações de integração ensino-serviço. Então, eu acho que não teria problema da gente ter a participação dos trabalhadores, desses trabalhadores do CREAS, desde que eles, enfim, tem que ver se o desenvolvimento das atividades dele está ligado ao desenvolvimento das atividades do SUS, né? Não sei se os CREAS vai depender da organização do município, né? Se o CREAS é um serviço de saúde do município, né? Se ele for da assistência social, estiver vinculado a uma outra secretaria, enfim. Vocês têm de olhar para isso daí. Bom, o nosso bate-papo vai chegando ao final, mas antes da gente encerrar, eu vou fazer a última pergunta para os bastidores e pedir para o Felipe se aproximar. Ele que vai responder a última pergunta, que é da Viviane, que ela questiona como a gente articula o PET com outras ofertas da CGES. Então, bom dia a todos. Peço desculpas por chegar assim no finalzinho, mas eu estava em outra atividade que acabou atrasando um pouco. Então, eu sou Felipe Cavalcante, estou atualmente na coordenação de ações estratégicas aqui do Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Esse edital do PET Saúde, quando vocês já leram ou quando lerem, vocês vão ver que a gente já trabalhou na perspectiva de buscar articular os projetos que vão ser submetidos ao edital com algumas outras ações que estão colocadas do ponto de vista da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Então, tem alguns compromissos dos projetos do PET, dentre eles a questão do COAPS, né, que é um dispositivo que foi criado lá com a Lei de Mais Méritos e foi regulamentado esse ano com a portaria que saiu agora em agosto. A questão da articulação com o VSUS, né, que é outro ponto importante também, além da formação de docentes e preceptores. Então, esses pontos são pontos super importantes de estarem presentes no projeto que vão ser submetidos por vocês, porque eles se articulam com as ações que a gente está desenvolvendo aqui do ponto de vista do Ministério da Saúde, voltadas para a mudança na graduação, né, na graduação do conjunto dos cursos da área da saúde. E aí eu queria aproveitar para falar um pouquinho da característica que esse edital tem. Esse edital é um pouco diferente dos editais aos quais a gente está acostumado, justamente porque ele traz como perspectiva a ideia de que os grupos que vão ser financiados, os projetos que vão ser financiados por este edital, eles não se destinam simplesmente a levar estudantes que fazem parte do grupo para o serviço de saúde desenvolver uma atividade específica lá. A ideia é que o projeto apoie mudanças mais amplas nas graduações da área da saúde dos cursos participantes. Então, quando a gente está falando na composição do grupo, a ideia não é que o grupo de estudantes, preceptores e professores vá para um determinado serviço e desenvolva
um conjunto de atividades lá simplesmente. Pode ter isso também. Mas a perspectiva é, sobretudo, que esse grupo seja um grupo que promova a mudança dentro da escola, né? Então, essa perspectiva de que o coordenador do projeto, por exemplo, o coordenador do serviço, é parte do entendimento de que a aproximação do serviço com as instituições de ensino é essencial para que a gente possa promover essa mudança de uma forma mais sistêmica, né? Eu acho que o conjunto de PETs que a gente tem, os diversos relatos de experiência, os artigos publicados, eles mostram para a gente a riqueza que é esse trabalho desenvolvido em torno do PET Saúde, né? O conjunto dos grupos que trabalharam e desenvolveram atividades ao longo desse tempo. Mas uma preocupação que aparece em boa parte desses estudos é justamente a dificuldade do PET de compor com questões que estão no currículo, por exemplo. Então, é quase como se o PET, assim como ocorreu e ainda ocorre com a extensão, o PET ele ficasse como uma questão periférica ao currículo. Como é que a gente está querendo trabalhar com esse edital? A gente está querendo trabalhar justamente que esta lógica do PET, interdisciplinar, que trabalha uma articulação intensa com o serviço de saúde, ela seja uma lógica transversal aos cursos da área da saúde. E aí, esse PET, que é o PET Graduações, ele vem justamente fortalecer os coletivos que estão nos lugares trabalhando para desenvolver esse tipo de questão. E aí é justamente por isso que a questão que a Silvia e o César colocaram junto com a Estela ao longo da manhã de hoje, a gente já conversou sobre isso em outros bate-papos, que essa perspectiva de que os grupos sejam trabalhados e o projeto seja trabalhado em articulação das instituições de ensino com o SUS. Então, esse é um ponto essencial, né? Então, o fato de que no ato da inscrição vocês precisam apresentar quem são as pessoas que compõem cada um dos grupos, ela está relacionada justamente à perspectiva de que numa determinada instituição, num determinado território, pode existir um coletivo que já está mobilizado em torno da mudança, e o PET ele vem reforçar o trabalho desse coletivo que está mobilizado em torno da mudança para poder aprimorar o currículo, eventualmente, o projeto político-pedagógico, ou quando a instituição já fez mudança no seu projeto político-pedagógico, apoiar a mudança das práticas, né? Porque a gente sabe que, sobretudo, a mudança das práticas é um aspecto essencial, que não adianta só a gente mudar simplesmente o currículo, o projeto político-pedagógico, se a gente não tem uma mudança de fato nas práticas de ensino, na prática de articulação e integração ensino e serviço. Então, essa é a perspectiva que este edital do PET tem trazido, e a gente está aqui à disposição para apoiar vocês na construção de projetos com essas características. Então, a gente pede que vocês procurem o gestor do SUS municipal, que busquem profissionais de saúde que estão nos diversos serviços de saúde, na atenção básica, na atenção de média e alta complexidade, para que vocês possam produzir uma articulação já desde a construção do projeto, que redunde posteriormente em ações e atividades que, de fato, provoquem uma mudança mais global no conjunto dos cursos da área da saúde, não apenas para aqueles estudantes que estão, estudantes e professores e profissionais que estão envolvidos formalmente enquanto bolsistas ou mesmo voluntários dentro do projeto do PET. Bom, lembrando que as inscrições vão ter dia 30 de novembro, a gente agradece a participação do pessoal que está aí no chat, a gente segue pelos nossos canais de comunicação, como o Felipe falou, pela comunidade prática no fórum de discussão e pelo nosso e-mail, petsaude@saude.gov.br. A gente agradece a equipe do DED por ter participado do terceiro bate-papo. A gente, semana que vem, se encontra de novo no quarto bate-papo. E a gente agradece também os bastidores, que também hoje não estão aqui na mesma sala, estão na sala ao lado, mas que fazem o bate-papo acontecer. Então, muito obrigada a todos e até semana que vem. Tchau. Tchau, gente. Aparece, Tati. Vem cá, Tati. Não te apoio. Essa é a Tati que está aqui dando todo o apoio para a gente aqui na realização desse bate-papo.